vamos para mais uma aulinha. Hoje eu vou estar ensinando para vocês um porta-pão, tá? Vou passar a lista de materiais para vocês. O que a gente vai precisar é tricoline, tá? 100% algodão, porque como a gente quer lavar, passar ferro, ele não encolhe. A gente vai usar aqui, ó, viés. Pode ser aquele viés pronto, tá? De 2,5, né? 4 centímetros, quem fizer de tecido. Viés. A gente vai usar uma caneta que a gente chama fantasminha, mas quem não tiver, a gente vai adaptando com lápis, um giz mágico. Essa é caneta fantasminha porque ela apaga com aquecimento, né? Então, quando a gente passar o ferro, ele apaga. Tesoura, máquina de costura e linha. Então, esse saquinho é multiuso. A gente pode usar ele para roupa. Me pediram para porta-pão nessa época de pandemia, né? Para não ficar com aqueles saquinhos de pão em casa, de papel, a sacolinha plástica. Então, me pediram essa ideia de porta-pão de tecido. Então, aqui nós vamos precisar de 2 cortes de tricoline, tá? Por 35 por 50. Então, 2 cortes 35 por 50. Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas, tá bom? A gente vai usar ele assim, 35 por 50. O viés que nós vamos usar, vocês podem cortar 30 centímetros, tá? Viés largo. Deixa eu só confirmar aqui a medida. 2,5 aproximadamente, aquele que a gente compra pronto. Quem for fazer viés de tecido, 4 centímetros. Então, 30 centímetros de viés. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar uma das partes, virar do lado avesso. Então, vamos dizer aqui, ó, esse desenho não tem sentido, né? Ele não tem lado, né? Então, tanto faz o lado que eu usar. Mas, digamos que fosse de galinha, de bichinhos, e que tivesse só um lado. Então, a gente vai pegar a parte de cima para fazer aquele fechamento, ficar um frufru bonitinho. Eu vou pegar uma régua, a que eu tiver em casa. Essa minha já tá bem velhinha, essa base, mas dá para usar. Eu vou marcar 10 centímetros, então, do topo, né, na parte de cima, pra cá, 10 centímetros, eu vou passar um risco. Quem não tiver essa caneta, que apaga com ferro, pode usar um lápis bem clarinho, tá bom? Ou giz mágico. Então, eu vou fazer isso nas duas partes. Vou pegar o outro. Esse daqui é um jeito prático que eu achei pra fazer, tá? Eu faço ele de várias maneiras. Nem todo mundo tem overlock em casa, a maioria das minhas alunas não tem. Então, foi uma maneira bem prática que eu achei para quem não tem overlock. É para dar acabamento, o tecido não desfiar. Então, aqui em cima, ó, eu vou bater uma costurinha direto aqui, ó. Então, vou virar, deixa eu deixar só um. Vou virar até essa marquinha aqui, ó. Então, ele vai ficar uma barra de 5 centímetros aqui. Fica um acabamento bem bonitinho, tá? Então, aqui eu vou passar um zigue-zague. Para quem não tem o overlock, a gente usa o zigue-zague, tá? Ele dá um acabamento legal. Ou você pode passar o zigue-zague aqui, tá? Então, duas maneiras. Eu vou passar o zigue-zague em toda essa beirada aqui de cima. Depois, eu vou virar e passar uma costurinha bem na beirinha. Vamos lá para a máquina? Como vocês sabem, minhas alunas, eu ainda não estou com o meu ateliê montado, né? Ainda fiz minha mudança há pouco tempo, então tá tudo meio improvisado. Então, para quem não conhece, assim, né, que eu estou ensinando costurinha básica do zero, essa minha máquina é uma Janome 2008. Eu gosto muito dela, eu tenho um Brother também, mas vocês usam Singer, a que tiver em casa. Eu tô falando de máquina porque muita gente me pergunta qual eu uso. Então, vamos lá. Só entendendo um pouquinho a máquina que vocês têm em casa. Muita gente tem máquina, não consegue usar, às vezes não achou nenhuma aula, não conseguiu fazer nenhuma aula presencial. Dá para aprender sim. Ficam com a máquina em casa paradinha, às vezes a máquina da avó, que foi da mãe. Vamos aprender a usar, qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, que minhas meninas sabem que eu ajudo sempre elas. Então, assim, ó, aqui, ó, aproxima aqui. Aqui a gente tem
a leitura da máquina, o que que ela faz? Então, essa é bem básica. A letra A significa agulha no meio. Ó, esse é o calcador. Eu tô sem a luz da minha máquina, queimou. Então, ó, esse é o calcador, tá? O pezinho que a gente fala. Então, a agulha tá bem no meio do pezinho, ó. Vou mexer aqui, ó. Essa é a letra A. Então, agulha no meio, que é a maioria das costuras retas. A letra B é a agulha para a esquerda. Eu vou movimentar aqui para a letra B e vocês vão ver que a agulha vai se mexer, ó. Vendo? Ela para a esquerda. Para quem quer colocar zíper, a costura ficar mais pertinho do zíper, então a gente usa a letra B. Letra C é o zigue-zague, ó. Esse daqui, esse é o zigue-zague, que é o que a gente vai fazer no topo da nossa peça, do tricoline, para ele não desfiar, porque a gente não tem overlock. A letra D e esses outros pontinhos, né, vou explicar mais básico, tem pontinho de colocar, pregar botão, fazer casinha de botão, é bem legal. Só que os básicos que eu uso são esses. A letra D eu uso quase todas as minhas costuras um ponto decorativo, então é um zigue-zague pontilhado. Aí vamos supor, tem esse lado vermelho, aqui não tem vermelho. Quando eu quero usar o lado vermelho, só para quem tem a máquina, né, quiser saber como funciona. Quando eu quiser usar o lado vermelho, eu coloco no SS, tá vendo que ele tá vermelhinho? Então, o vermelhinho aqui, ó. A, esse ponto, B, C, tá? Só que do vermelhinho. Quando eu quero usar o ponto no azul, aqui é o tamanho do ponto, tá? Ó, tamanho do ponto. Então, o número 2 ele vai ficar bem mais juntinho, número 3, 4 vai aumentando. Como eu quero um zigue-zague para dar um acabamento nesse tecido e ele não desfiar, tanto faz o lado que eu usar, tá? O que eu vou fazer? Colocar no C e vou colocar um ponto número 2, bem pequenininho, para ele ficar com um acabamentinho bonitinho. Então, ó, vou colocar aqui o tecido. Uma dica é você mexer aqui na manivela à mão e você ver aonde ele vai pegar, ó. Tá pegando fora do tecido. Não sei se vai dar para enxergar no vídeo. Aí eu chego o tecido mais pra dentro um pouquinho. Quero que ele pegue bem aqui nessa beiradinha. Piso e vou embora. Explicando aqui pra quem não tem prática com a costura, a gente não segura o tecido, tá bom? A mão só guia, só ajuda pra ele não ir entortando. Então, é a mão esquerda aqui e a mão direita aqui vai só direcionando, tá bom? Ó. Esse botão é retrocesso, tá? Ele tem até uma voltinha aqui, quase todas têm. Pode ser aqui, tem uns que são aqui. Você vai olhar na tua máquina. Retrocesso é quando ele tá vindo a costura, você volta, você aperta ele dá um reforço, ele faz a volta da costura. Então a costura tá vindo pra frente, ela volta um pouquinho pra trás. Quando você solta, ela vem pra frente de novo, ó. Voltou pra trás, pra frente. Tem um cortadorzinho aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, só pra vocês verem, ó, com uns fiapinhos aqui, que é o que foi saindo do tecido. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas, ó, deixa eu focar. Tá vendo? Pelo menos esse tecido não vai desfiar. Feito isso, a gente vai voltar aqui, ó, e lembra aquela marca que a gente fez de 10 centímetros? É o nosso guia aqui pra não ficar torto esse barrado. Uma coisa que eu não falei que a gente vai usar, alfinete, tá? Então, a gente vai alfinetar aqui, que aí auxilia para não ficar torto. Quando você for para a máquina, já tá tudo preso, tudo certinho. Então, a gente coloca alfinetes. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Vamos lá para outra dica. Agora eu vou pro ponto A, que é a agulha no meio, tá? Então tá levantada a minha agulha. Vou colocar no A, eu uso sempre um ponto médio, 2,5 ou 3, tá? Eu não gosto de usar uma costura muito grande para essas coisas, porque pode soltar facilmente. Então, eu uso um ponto intermediário. E aí, uma dica para quem fala que entorta muita costura e tal, a dica é olhar pro tecido, né?
Aonde eu quero costurar? Aqui no meio, né? Eu vou ficar olhando aqui, ó, vou passar bem na beirinha. A gente tem a mania de, nós temos, né, a mania de ficar olhando pra agulha. E ficar olhando pra agulha, a gente esquece do tecido e entorta a costura. Então, é mais uma dica aí pra vocês, tá? Costura reta, retrocesso no começo e no final. Retrocesso é aquele botãozinho que vai e vem, ó. Puxa aqui. Ó, minha máquina tá com um barulhinho estranho. Eu vou só tirar o tecido pra ver. Ela embolou um pouquinho. Isso acontece. Hoje mesmo uma aluna me perguntou. Pode ser que eu não tenha puxado aqui direito, não tenha dado a volta embaixo na bobina. Às vezes escapa a linha aqui do cavalo, a gente esquece de olhar, tá? Então, tudo isso acontece. O processo e vou. Eu tô guiando aqui, ó, essa costura aqui no meio. Então, eu tô olhando pro tecido aqui no meio e não pra agulha, tá vendo? Ó, o tecido nesse meio. E aqui a gente fez essa primeira parte do barradinho, tá? Então, agora, beleza? A gente vai fazer isso nas duas partes, tá? Eu tenho um passo aqui já adiantado, então a gente vai fazer aqui. Vou deixar esse aqui de ladinho. Aqui eu já bordei, ó. Então, aqui, meninas. Pra quem não tenha, quem tem a bordadeira, maravilha, né? Olha, a gente pode já bordar antes, você pode bordar depois que fez aquela barrinha que a gente aprendeu agora. Ah, eu não tenho a bordadeira. Você pode fazer um pet appliqué com termocolante, aí você faz o caseadinho em volta, um zigue-zague em volta. Há muitas maneiras de se fazer uma personalização. Mas não se apeguem a isso. Caso não tenha a bordadeira, eu não vou fazer. Não tem problema nenhum. Use tecidos bonitinhos, de boa qualidade, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz nas duas, tá? O meu barradinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o passante para passar o cordão. Lembra do viés? Ó, cortei 2 viés de 30 centímetros, tá? O viés vem assim, ó. O que eu fiz? Em cada pontinha, eu dobrei 1 centímetro ou um pouquinho menos, dobrei e passei uma costurinha dos dois lados. É o que eu fiz aqui. Esse dá pra ver. Eu dobrei e passei uma costurinha dos dois lados. Dá pra fazer sem a costurinha, mas quando a gente passa o cordão, às vezes fica abrindo, então eu prefiro passar uma costurinha em cada pontinha. Aí eu vou centralizar, não tem essa costura que a gente já fez? A gente vai cobrir ela. Vou centralizar aqui, ou posso colocar essa parte de cima bem em cima dessa costura, que vai tampar, tá? O importante é os dois lados estarem iguais. E aí, ó, aqui eu meço, eu sou muito prática, eu gosto de fazer coisas às vezes a olho, né? A não ser que seja um patchwork, uma montagem de blocos, bolsa. Então, ó, um dedão. Posso pegar a régua e medir também 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, tá? Vocês vão centralizar esse viés, vou alfinetar. Se o alfinete estiver para cima retinho, a máquina pode passar em cima dele que não quebra a agulha, tá? Esse medo aí que o pessoal tem de agulha, a gente vai perdendo aos pouquinhos. Então, tudo a gente alfineta para ficar retinho, um trabalho bem feito, de qualidade, tá? Não ficar aquelas costuras tortas, suas clientes aí não reclamarem, né? Elogiarem a sua costura. Então, o que a gente vai fazer aqui? Passar uma costurinha aqui, ó, embaixo e em cima. Lembra do retrocesso? Retrocesso no começo e no final, que é a costurinha de reforço. Aqui a gente vai passar um ponto reto, embaixo e em cima, que vai ser o nosso passante, tá? Vamos lá. A máquina, ponto reto.
costurinha bem na beirinha. Como que a gente faz essa costurinha bem na beirinha? Como que a gente faz? Ah, minha costura sai torta. Gente, é treino. Vamos treinar, vamos fazer bastante. Tem gente que já de primeira já faz peças bem retinhas, já coloca um viés bem certinho, mas tudo é treino nessa vida. Se vocês treinarem, faz uma peça, faz a outra, compara, vocês vão ver como tem evolução. Não consegue rápido, pisa mais devagar. Quem tiver medo, pode ir tirando o alfinete, tá? Quase pronto, ó. 2 costurinhas em cima e embaixo e o nosso passante está pronto. Pausa. Então aqui, gente, ó, a gente já colocou o passante, né, nas 2 partes, frente e verso. O que que a gente vai fazer? Colocar um tecido de frente com o outro. Deixa eu virar aqui. A gente costuma dizer frente com frente, né, que é o avesso. Então, eu vou colocar bem certinho aqui a parte de cima. Acertar aqui ele todo. Deixar bem retinho. E aí eu vou alfinetar. Alfinetar. Por que que a gente alfineta tanto, né? Pra costura não ficar torta, não sair do lugar. Conforme a gente vai costurando, ela vai mexendo. Então, eu gosto sempre de colocar bastante alfinete. Eu não coloco muito na bordinha, tá vendo? Porque senão vai me atrapalhar. Na hora que eu for passar com a máquina, eu vou ter que ficar tirando. Então, eu sempre gosto de fazer assim, ó, alfinetes com as pontas para fora, né? É uma maneira de você organizar a sua costura aí. Você vai pegando um hábito, um toque, não sei. Alfinetei tudo, frente com frente, né? Que é o lado avesso, mas tá bem bonitinho, bordado bem limpinho. Que a gente vai, que aqui eu usei uma linha de outra cor. O que que a gente vai fazer agora? Essa é a parte de cima. Aqui eu não vou costurar. Então, eu vou passar uma costurinha. A gente falou um U, né? Fazer um U. Vou vir aqui, dar a volta e subir. Começo e final de costura, retrocesso, tá? Pra ficar firme. Então, a gente vai passar uma costura que a gente chama pé de máquina. Que eu já vou explicar pra quem não conhece, pra quem tá começando agora. Vamos lá? Pé de máquina. O que seria quando vocês ouvem aí nos vídeos pé de máquina? A agulha no centro, tá? Depois eu entro mais na parte de técnica, para o vídeo não ficar muito longo, em outros vídeos. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui a beirinha, vamos dizer assim, do meu tecido, do meu trabalho, eu vou colocar ele rente com o pezinho da máquina, o calcador. Nem para dentro e nem para fora. Eu vou colocar ele rente. Essa largura dessa costura chama-se pé de máquina. A largura do meu pezinho aqui, ó, do calcador até o meio é de 0,75 da minha máquina. Tem máquina que é 1, tá bom? Então, se eu vou comer aqui, ó, 0,75 do outro lado de costura, eu vou estar comendo de costura, né? Vou estar entrando da costura dentro do tecido 1,5. Então, por isso que a gente fala pé de máquina. Se você faz uma costura muito larga, você perde medidas. E isso num patchwork tradicional, montagem de blocos, bolsa que tem moldes, faz muita diferença. Na montagem final dá erro, tá? Então aqui a gente vai fazer pé de máquina. Vou aumentar um pouquinho o ponto para 3 e... No final, eu viro o tecido e ajeito o papel de máquina novamente. Não olho na agulha, eu vou sempre olhando aqui, ó, para o meu tecido ficar certinho.
costurei toda a volta, tá, gente? Posso tirar os alfinetes já, tudo presinho. Quem tem overlock, pode dar um overlock aqui em volta para dar o acabamento. Quem não tem e se sentir mais seguro, pode fazer aquele passo que eu expliquei do zigue-zague em toda a volta. Ou, é como eu faço, eu deixo toda essa costurinha aqui embutida, tá bom? Eu vou ensinar aqui agora pra vocês pra gente finalizar. Ó. Eu gosto de dar um pique aqui no cantinho, pra não ficar muito grossa a costura, mas só na pontinha. Não pode chegar muito perto, senão estraga, né? A gente vai desvirar esse saquinho. Puxa bem os cantinhos pra fora, pra não ficar torto. Olha que bonitinho, já deu uma forma aqui, né? Então, como eu disse, pode ser saquinho para calcinha, sujinhas e limpinhas, roupas sujas, vai viajar, vai enfiando as roupas sujas tudo aqui dentro. Abre bem a costura, tá? E agora eu vou dar um ponto de acabamento em toda a volta e aquela costura de dentro vai ficar embutida, porque eu vou dar aqui, ó, vou vir nessa beiradinha, que ela vai ficar embutida e a gente finaliza o nosso saquinho. Só vamos colocar o barbante. Então, ó, toda a volta, mais uma vez, menos em cima, né, pra não fechar. Eu vou fazer um ponto decorativo, que é o que eu falei pra vocês. Eu gosto muito de usar ponto decorativo em todas as minhas costuras. Vamos lá? Chamo 2,5. Retrocesso. Chegando no finalzinho, a gente vai devagarzinho pra juntar. A minha máquina é reta industrial, não tem ponto decorativo. Vocês vão fazer o ponto reto, pé de máquina também. Vindo com a costura um pouquinho pra cá, não precisa ser na beiradinha não, senão não vai cobrir a costura de dentro, tá? Aqui, ó, vamos ver se dá pra ver a costura. Deixa eu ver se tá luz, ó. Dá pra ver o pontinho decorado em toda a volta. A gente corta depois a Renata tudo, ó. E tá pronto o nosso saquinho. Então, o que que vocês vão precisar agora? Ou um barbante, tá? 1 metro. Depois vocês ajustam pra menor. Ou um barbante, ou uma fita de cetim, enfim, o material que vocês tiverem. Muita gente não sabe usar essa pinça aqui também, ó. De passa-fita, tá? Eu vou ensinar aqui também. A gente vai pegar aqui nosso barbantinho, vai pinçar aqui, ó, apertar, e aí ele tem um anelzinho. A gente põe ele pra cima, ó, fica firme o nosso barbante. Então, quando a gente passar, ele não engancha, não solta. E aqui, ó, a gente fica livre, fica um passante bem facinho de trabalhar. E aí, o charme do saquinho tá no final, quando a gente fecha, né, ó. Sai aqui desse lado, viro para trás, passei. Pode ser usado para saquinho de maternidade, então tudo vai aí da criatividade de vocês, tá bom? Passei, cuidado para não sair a outra ponta. Gente, se tiver barulho no vídeo, é meu filho, o pessoal aqui de casa, às vezes difícil gravar, né? Ó, vou puxar e olha que gracinha que ficou o nosso porta-pão. Aqui vocês podem dar um acabamento depois, colocar um fuxiquinho, uma miçanga, tá bom? Mas eu não vou ensinar aqui hoje não, para não ficar muito longo o vídeo. Tem um nozinho, um lacinho e fica uma gracinha. Esse frufru fica bem acabadinho e a nossa costura interna toda
protegidinha, toda guardadinha e não fica aparecendo nada, fica muito bem feitinho. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí para ajudar a coleguinha e em breve a gente vai ter mais aulinhas aí legal, tá bom? Quem fizer, manda foto, vou colocar esse vídeo no YouTube, no grupo. E manda foto quem fez, se deu certo, se tiver alguma dúvida, tá bom? Beijinhos, muito obrigada e até o próximo vídeo.